Senhor presidente, senador Renan Calheiros, senhor vice-presidente da Câmara dos Deputados, que representa neste ato o presidente Henrique Eduardo Alves André Vargas, senhor ministro das Minas e Energia Edson Lobão, senhora ministra da Promoção de Igualdade Racial Luiz Helena Barrios, senhor senador da República, autor do requerimento Inácio Arruda, senhora ministra, senhora presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, senhor deputado, autor também do requerimento, senhora presidente da Agência Nacional do Petróleo, Magda Chambriand, senhoras senadoras, senhores ex-presidente da República, José Sarney e Fernando Collor de Mello, senhoras senadoras, senhores deputados federais, senhores deputados federais, senhoras e senhores. O Congresso Nacional realiza hoje esta sessão solene em homenagem aos 60 anos de existência da Petrobras, empresa que tem sido, ao longo de sua história, exemplo do Brasil bem-sucedido. Muito já se falou, senhor presidente, e seguramente ainda muito há de se falar sobre os inestimáveis serviços de excelência prestados ao país por esta grande empresa. Em primeiro lugar, gostaria de destacar a própria maneira como a empresa nasceu, fruto de desejo da sociedade que, na década de 40, anos antes da instalação da companhia, se manifestava por meio da campanha O Petróleo é Nosso, a favor da exploração do produto no Brasil. O nascimento da empresa, por meio da lei do Congresso Nacional, se constituiu em marco divisório da economia brasileira, haja vista que, a partir daí, o país esteve sempre às voltas com o desafio de explorar petróleo, refiná-lo e, sobretudo, conseguir fazê-lo em quantidades suficientes para atender às necessidades do Brasil. No início dos anos 1950, a ideia de construir a companhia poderia se mostrar arriscada, talvez temerária, em razão do baixo preço e da grande quantidade da produção. Fundar a empresa, então, significou enxergar vários passos além. Significou estar muitas décadas adiante do que se pensava à época. Significou ainda vencer desafios, vencer desconfianças, vencer descréditos. Mas ainda a Petrobras também significou o investimento maciço em ciência e tecnologia para que a empresa se mantivesse sempre na vanguarda de um setor de altíssima competição. De entre esses desafios, gostaria de destacar alguns. O primeiro foi a aventura da exploração marítima de petróleo. Ficou famoso o relatório do geólogo americano Walter Link, que sugeria que não haveria petróleo no Brasil. Esse relatório, motivo de imenso pessimismo, foi o primeiro grande desafio a ser vencido pela empresa. Para superá-lo, a exploração de petróleo em alto mar desempenhou papel fundamental. No início dos anos 60, a Petrobras pôs em funcionamento a sua primeira plataforma marítima no litoral de Sergipe, depois de alguns anos de prospecção. O grande passo, no entanto, se deu em 1974, quando foi descoberta a Bacia de Campos, a maior bacia petrolífera do Brasil. A partir daí se inicia uma nova etapa da vida da empresa, quando passa a ter acesso às reservas que paulatinamente vão reduzindo a dependência externa do Brasil. Os anos 1970 são marcados também pela crise do petróleo, ou seja, os dois momentos em 1973 e 1979 em que houve súbitos aumentos do preço do petróleo. Foram épocas de escassez, racionamento, falta de petróleo, bem como ataque às divisas do país em moeda forte. A Petrobras foi decisiva ao participar dos programas de pesquisa por combustíveis alternativos e que resultaram no uso do etanol como elemento fundamental para a economia e para os consumidores brasileiros. Uma vez mais, a empresa se mostrou engajada em vencer uma luta terrível
seja pela pressão econômica, seja pela pressão no cumprimento de prazos, seja pela pressão política, seja pela pressão dos consumidores. A empresa se mostrou vitoriosa e conseguiu abastecer-se como uma das grandes petrolíferas do mundo e fundamental para o desenvolvimento nacional. Hoje, há novos desafios. Há, por exemplo, a nova geração de biocombustíveis produzidos por meios mais eficientes. Há também os novos desafios do setor da energia. Cada vez mais é preciso que a empresa se foque em ser protagonista no setor energético mundial. Há ainda os desafios da exploração da camada do pré-sal, que são muito mais exigentes do que os da exploração marítima convencional. E nisso a Petrobras está dando um show, exemplo para outros países do mundo. Entre as atividades realizadas atualmente pela Petrobras está a exploração de petróleo e gás natural na bacia do Urucum, em plena floresta amazônica. Pouca gente talvez saiba o que é a bacia do Urucum. É no meio da selva amazônica, na bacia do Juruá, na bacia dos Solimões, onde a Petrobras explora petróleo e gás. Essa exploração conta com tecnologia de alto nível, especialmente em relação ao gás natural, que atualmente é enviado para a cidade de Manaus, um polo industrial de mais de 500 indústrias, e que lá a energia elétrica é gerada com o gás da bacia do Urucum. Em Rondônia, aguardamos ansiosamente, senhor presidente, senhora presidenta da Petrobras, senhor ministro das Minas e Energia, pela extensão desse gasoduto até o município de Porto Velho, capital do meu estado, para assim abastecer também o estado de Rondônia na geração de energia e para a indústria local. Tenho, juntamente com todo o PMDB, absoluta confiança na empresa. Tenho confiança em seus técnicos e tenho confiança, sobretudo, que a Petrobras está à altura dos gigantescos desafios que lhe são lançados diariamente. Mesmo com a espionagem americana, com a espionagem canadense ou de outros países, se eles estão espionando a Petrobras e o Brasil, é porque o Brasil é forte, que a Petrobras é gigante e está ameaçando outras grandes empresas do mundo. Parabéns à Petrobras, parabéns pelo legado que tem deixado para o Brasil. Muito obrigado.